Você já parou para pensar que talvez o que você chama de ansiedade não seja um problema, mas sim um sintoma de uma mente mal treinada? Calma, respira. Eu sei que isso pode soar polêmico, até desconfortável, mas a verdade é que a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade está tentando resolver um problema interno com soluções externas. Remédio, distração, excesso de produtividade, tudo isso alivia, mas não cura. E aqui vai o ponto. Enquanto você não assumir o controle da sua mente, ela vai continuar te controlando. Princípio 1. Diferencie o que você pode e o que não pode controlar. Quem deseja conquistar um emocional forte, precisa, antes de tudo, aceitar uma verdade inegociável. A maior parte do que nos inquieta está fora do nosso controle. Epicteto não dizia isso por acaso. Ele sabia que a ansiedade nasce da tentativa desesperada de manipular o que não está em nossas mãos. O tempo, a opinião dos outros, os resultados, as reações. Nada disso depende inteiramente de você. Mas suas decisões, seus hábitos, sua postura diante do caos, isso sim está sob teu domínio. O estoico não busca controlar o mundo, ele busca controlar a si mesmo. Vamos à prática. Está esperando a resposta de um emprego? Ótimo! Mas perder noites de sono pensando no e se não vai acelerar o processo. Em vez disso, use esse tempo para fortalecer-se. Atualize seu portfólio, estude algo novo, leia Marco Aurélio, pratique silêncio mental. Escolha hábitos que te devolvam a calma. A ansiedade quer que você corra atrás do vento. A filosofia te ensina a plantar os pés no chão. Eliminar da sua vida esse desejo neurótico de controlar tudo é o começo de uma vida mais leve, mais clara. Uma vida onde o essencial se destaca do ruído. Sêneca dizia que a sabedoria está em viver de acordo com a razão, e não com os impulsos. Sócrates nos mostrou que o verdadeiro poder está em reconhecer o que depende de nós. Isso é mais do que um conselho, é uma libertação. Quando você para de se torturar com o que não pode resolver, abre espaço para respirar, para pensar com clareza, para agir com serenidade. O primeiro passo para vencer a ansiedade é essa virada de chave. Agora, se o presente já nos desafia, imagine o que a mente faz com o futuro. E é aí que mora o próximo erro silencioso, que quase todos cometem. Princípio 2. Não sofra por antecipação. A mente ansiosa vive em constante estado de alarme, não por causa do que está acontecendo agora, mas por causa do que pode acontecer. Sêneca já alertava. Não é o evento em si que nos destrói, é a imaginação exagerada do que ainda nem chegou. O medo futuro é como uma sombra, parece maior do que realmente é. Quem vive antecipando tragédias sofre duas vezes. Primeiro na fantasia, depois na realidade, quando ela realmente chega. Se chegar. E isso, convenhamos, é um desperdício de energia vital. Quer um exemplo real? Pense em alguém que vai fazer uma entrevista de emprego. Na véspera, o coração dispara, a mente ensaia 1000 perguntas, cria 1000 cenários. Ela ainda nem chegou no local e já está esgotada. A ansiedade sequestra o agora por causa de um depois que talvez nem venha. Um estoico, por outro lado, se prepara sem se desesperar. Ele treina a mente para focar no que é real. Ele respira, organiza seus pensamentos, cuida do corpo, lê algo que o eleve espiritualmente. E então, age. Isso é um hábito que protege sua sanidade. Sêneca chamava isso de sofrer em vão. E ele estava certo. A antecipação negativa é um veneno lento. Se quiser se libertar disso, comece com exercícios simples. Sempre que perceber sua mente criando histórias, pare e pergunte-se: isso é fato ou é projeção? Pratique respiração consciente, meditação estoica, escreva no papel seus medos e rasgue depois.
Isso é mais do que calma, é domínio de si. É eliminar da sua vida esse vício moderno de sofrer por algo que ainda nem nasceu. E mesmo quando o futuro chega, ele chega diferente. Mas só percebe isso quem está presente. E isso nos leva ao que Marco Aurélio ensinava como chave para a felicidade. Princípio 3. Aceite o presente como ele é. Um dos maiores paradoxos da vida moderna é este. Quanto mais tentamos resistir ao presente, mais a ansiedade se fortalece. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que há coisas que não se moldam ao nosso querer. E ele nos ensinou a aceitar com serenidade o que chega até nós. Essa aceitação não é fraqueza. Pelo contrário, é sinal de um emocional forte, espiritual, ancorado na realidade. Ao aceitar o agora como ele é, e não como gostaríamos que fosse, abrimos espaço para a verdadeira calma. A vida não se trata de controle, mas de cooperação com o que é. Aceitar o presente pode ser um exercício diário. Por exemplo, você acorda num dia nublado, seus planos mudam, o trânsito trava. O que fazer? Reclamar só te adoece por dentro. Um estoico se adapta. Ele respira, observa, aceita e age. É aqui que hábitos conscientes entram. Tomar um chá quente em silêncio, meditar por 5 minutos, ler uma carta de Sêneca ou escrever em um caderno de reflexões. Esses pequenos rituais te conectam com o agora, tirando o foco do que não aconteceu e plantando os pés onde a vida de fato acontece. Sócrates dizia que a sabedoria começa quando paramos de lutar contra a realidade. Aceitar o presente é viver em paz com a impermanência. Não é passividade, é lucidez. É a escolha de não desperdiçar energia brigando com o que já está posto. É eliminar da sua vida a mania de querer o cenário perfeito para ser feliz. A felicidade não é um prêmio lá na frente. Ela é a capacidade de enxergar beleza mesmo nos dias tortos. E acredite, esse treino de aceitação, feito com constância, te prepara para algo ainda maior, porque nem todo dia será calmo, e quando a tempestade vier, você vai precisar estar pronto. Princípio 4. Treine sua mente para a adversidade. O estoico não espera a dor bater à porta para então aprender a suportá-la. Ele se antecipa. Treinar a mente para a adversidade é um dos hábitos mais poderosos que se pode cultivar. Sêneca praticava isso todos os dias. Imaginava perdas, recusas, obstáculos. Não por pessimismo, mas por fortalecimento emocional. A mente preparada sofre menos, e quanto mais treinada, menos reativa ela se torna diante do caos. Ter calma no meio da tempestade não é sorte, é prática, é espiritual. É um treino silencioso da alma que poucos conhecem e quase ninguém pratica. Imagine um cenário simples. Você planejou um encontro perfeito, mas a pessoa desmarca em cima da hora. A maioria se irritaria, se ofenderia, perderia o dia. Mas alguém que treinou a mente para a adversidade simplesmente sorri por dentro e diz: "Eu já havia considerado essa possibilidade." Isso não elimina o incômodo, mas enfraquece o impacto. Pratique isso em pequenas coisas: atrasos, críticas, perdas menores. Escreva numa folha, todas as manhãs, os contratempos que podem acontecer e prepare sua mente como um guerreiro afia sua espada antes da batalha. Marco Aurélio fazia isso. Você também pode. Esse tipo de preparo constrói um emocional forte, que não se dobra ao primeiro sopro de frustração. Eliminar da sua vida a ideia de que tudo precisa sair como o planejado é um passo valente rumo à liberdade. Sócrates dizia que ninguém é livre se não domina a si mesmo. E dominar-se começa com essa previsão lúcida. A vida não vai te poupar, então esteja pronto. A ansiedade teme o inesperado, mas o estoico faz dele um velho conhecido. E quando o inesperado vira rotina, sabe o que acontece?
a ação se torna inevitável. E aí, meu amigo, é hora de levantar e agir. Princípio 5. Ação é o antídoto da ansiedade. Nada alimenta mais a ansiedade do que a estagnação. A mente ansiosa paralisa, congela, inventa 1000 cenários, mas o corpo permanece imóvel. E é aí que mora o veneno. O estoico, ao contrário, compreende que a vida exige movimento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um, ou seja, haja, levante, caminhe, produza algo, sirva alguém. A ação desfaz o nó mental, dissolve a névoa da preocupação e devolve a calma. Ansiedade quer te prender no pensamento. A filosofia te chama para a vida. Não precisa ser grandioso. Quer um exemplo prático? Pegue um papel e escreva o que está te consumindo. Depois, anote uma única atitude que você pode tomar agora para mudar, nem que seja mínima. Enviar um e-mail, arrumar o quarto, ligar para alguém, preparar um café. São hábitos simples, mas são antídotos poderosos. Quando você age, você corta o ciclo do pensamento repetitivo. A ação quebra a ilusão de impotência. E mais, fortalece a tua confiança em si mesmo. Sócrates não ensinava apenas ideias, ele vivia o que falava. E isso é um convite. Transforme teoria em prática. Eliminar da sua vida essa tendência de esperar o momento perfeito é libertador. A mente quer pensar até ter certeza. O coração ansioso quer garantias. Mas o estoico entende: não existe chão firme antes do primeiro passo. E ainda que o medo esteja presente, a ação o enfraquece. Uma caminhada longa começa com um único passo, como já dizia a sabedoria antiga. A ansiedade te pergunta: e se der errado? A filosofia responde: e se você nunca tentar? Agora que você tem essas 5 lições, resta a pergunta: vai aplicar ou vai continuar sendo refém do que te paralisa? Agora que você tem em mãos os 5 princípios estoicos para vencer a ansiedade, a pergunta que fica é simples: o que você vai fazer com isso? Vai deixar esse conhecimento morrer aqui ou vai transformar isso em ação? A escolha é só sua. A diferença entre quem continua sofrendo e quem conquista um emocional forte está justamente nos hábitos, não nos sentimentos. Porque sim, você ainda vai sentir medo, insegurança, inquietação, mas a grande virada acontece quando você para de fugir disso e começa a responder com sabedoria. Pensa comigo. Até quando você vai permitir que a ansiedade te controle? Até quando vai adiar uma vida mais leve, mais presente, mais alinhada com aquilo que de fato importa? O que mais você precisa perder para entender que o problema não é o que acontece, mas como você lida com o que acontece? Marco Aurélio encarou perdas irreparáveis. Sêneca enfrentou ameaças de morte. Sócrates foi condenado injustamente. E todos eles escolheram a calma. E você, vai escolher o quê? Se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma dessas lições tocou seu coração ou abriu sua mente, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, a gente fala de filosofia viva, prática, aplicável, uma filosofia que te liberta. E se você quiser continuar nessa jornada comigo, tem muita coisa profunda vindo por aí. Mas só continua quem decide dar o primeiro passo. E o primeiro passo é agora.